Olá, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Chegamos à nossa lição 10 da revista Palavra e Vida, onde estamos estudando sobre as revelações de Deus através da história no livro de Josué. A nossa lição de hoje encontra-se registrada na Palavra de Deus em Josué capítulo 15, versos de 13 a 19. E a nossa lição tem por título Bênção Alcançável. Eu quero convidar você a pensar sobre esta preciosa realidade, sobre a bênção de Deus. O que fazer para obtê-la? O que fazer para que as bênçãos de Deus se tornem realidade em nossa vida? E também precisamos pensar nos cuidados que devemos ter para não acabarmos afastando as bênçãos do Senhor. Ou como eu ouvi certa vez um pregador dizer, para termos o cuidado de não transformar bênçãos em maldições. Eu achei muito interessante. Na ocasião ele disse o seguinte: um crente, ele entende a sua necessidade de ir aos cultos, de frequentar a programação da sua igreja, e ele tem dificuldade porque ele não tem um carro. Então ele pede, por muitos anos orando, pedindo ao Senhor um carro. E Deus, contempla aquele crente atendendo-o, lhe dando um lindo carro, um carro zero, e ele ficou feliz, maravilhado, ele agradeceu pela bênção que ele recebeu, que ele conquistou das mãos do Senhor. O Senhor o abençoou, ele trabalhou e ele conseguiu com isso tomar posse da sua bênção. Acontece que na semana seguinte tinha um culto num bairro afastado e lá tinha estrada de chão e choveu muito. E ele disse: eu não posso ir no culto, meu carro é zero, meu carro é novo, como é que eu vou colocá-lo naquelas estradas emburacadas, cheias de lama? Na semana seguinte, surge um passeio em família e ele pega a estrada, não aparece na igreja. E a história continua. E aquela bênção na vida daquele irmão que durante muitos anos ele pediu ao Senhor para poder estar apoiando, participando das atividades no reino, ele nunca mais apareceu. Então, tal pregador, na ocasião, concluiu dizendo: ele conseguiu transformar aquela bênção numa perdição na vida dele, pois ele deu tanto valor ao carro, ele valorizou tanto o carro, a bênção quando ela chegou, que ele não teve mais tempo para o Senhor. Então tome muito cuidado para quando a bênção chegar, você não colocar a bênção no lugar que é devido somente para Deus. Não tome posse da bênção no seu coração, colocando-a no trono, no centro da tua vida, pois este lugar pertence a Deus e isto seria idolatria. Mas quando o autor está falando de bênção alcançável, na verdade ele está falando, ele continua falando do que ele já falou na lição anterior, quando Caleb, ele é premiado, ele é contemplado, ele é abençoado por toda a sua fidelidade. Já destacamos que durante toda a jornada do Êxodo, Caleb, ele atuou como coadjuvante com Josué, sendo obediente a Moisés. Depois, quando Josué assumiu a liderança, ele esteve ali como líder, dando suporte a Josué. Caleb, que é da tribo de Judá, e ele então, agora com 85 anos, ele vai a Josué atendendo a orientação de Moisés, ele faz então a vontade do Senhor, oferecendo para Caleb as terras que ele pediu. E agora Caleb tem um grande desafio. Na lição passada lhe foi prometido e agora lhe foi concedido, e agora ele vai tomar posse. Então a lição começa dizendo que Caleb conquista Hebrom, expulsa de lá 3 descendentes de Enaques, os gigantes,
Ele conquista com 85 anos aquela terra. E ele parte então para a cidade seguinte e ele usa de uma estratégia. Dentre os guerreiros de Judá, ele faz uma convocação e ele diz: eu darei minha filha Axa, aquele que conquistar a cidade de Debir, aquele que expulsar de lá os filhos de Enaque, os gigantes. É interessante e desafiador, porque dentro do ponto de vista romântico, para Axa, a filha de Caleb, como é que é isso? Oferecer a filha como prêmio, como recompensa. É realmente um grande desafio entender isto, compreender como é que isso se deu. O fato é que Deus estava dirigindo a história de Caleb. Por sua intimidade com Deus, por sua obediência a Deus, o jovem que realizou tal proeza, Otiniel, filho de Kenaz, na verdade, Otiniel era sobrinho de Caleb, filho do irmão mais novo de Caleb. E Otiniel foi a pessoa certa para ser o esposo de Axa. Na verdade, esse Otiniel deu muita alegria ao Senhor, deu muita alegria a Caleb, deu muita alegria a Axa, deu muita alegria ao povo de Israel. Pois, depois de Josué morto, depois que a missão de Josué foi cumprida, veio o período dos juízes. Acontece que durante 8 anos, Israel foi escravizado na sua própria terra pelo rei da Mesopotâmia, porque o povo de Israel começou a adorar aos deuses que eles não haviam expulsado as nações com seus ídolos. Então Israel desobedeceu ao Senhor. Está no início do livro de Juízes. E quem Deus levanta? A quem o Espírito do Senhor tomou conta? Otiniel. E se Deus se apossou de Otiniel, capacitou Otiniel para ser o primeiro juiz, o primeiro libertador do povo de Israel, é porque este homem era um homem obediente ao Senhor, temente ao Senhor, de vida com Deus. Basta dizer que depois de 8 anos de servidão, sob o domínio da Mesopotâmia, quando Otiniel livrou a Israel, exercendo ali a autoridade que Deus lhe concedeu, durante 40 anos, Otiniel julgou, liderou e dirigiu a nação de Israel em paz. Este é o homem que teve o privilégio de desposar de Axa, filha de Caleb. Então, eu estou dando esses detalhes para dizer o seguinte: a bênção foi completa, a bênção se tornou alcançável, palpável, porque Caleb foi um homem obediente a Deus, e a obediência de Caleb conquistou toda a sua família, estendeu-se a toda a sua família, ao casamento de sua filha. E o autor nos convida aqui a uma reflexão no item 1, de sua lição, quando a bênção não é acumulável. Achei isso interessante, porque nos faz um grande desafio, porque a bênção de Deus, ela é sempre condicionada à obediência. E a bênção de Deus, na verdade, é um mistério. É um mistério. Quer ver? Por exemplo, existe um rei na Bíblia chamado rei Ezequias. Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade que era para a morte. Os médicos do palácio, aqueles que cuidavam do rei, entenderam que a enfermidade era uma enfermidade para a morte. O profeta Isaías recebe uma revelação direta de Deus, vai ao rei Ezequias e diz: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. É esta a palavra do Senhor. Queridos, o que fazer? Qual a atitude de Ezequias diante de um grande desafio como esse? Já está enfermo, os médicos que cuidavam dele com conhecimento de medicina da época já tinham exposto para ele a gravidade de sua enfermidade. Agora o profeta de Deus
que Ezequias reconhecia como profeta de Deus, chega para ele e diz: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Queridos, o que fez Ezequias? Ele virou para o canto, ele chorou, ele clamou e ele pediu a Deus: Deus, me conceda a bênção de viver um pouco mais. E olha a ousadia de Ezequias: eu sou fiel ao Senhor, eu obedeço aos seus caminhos, eu sou obediente. Queridos, isso é lindo, é lindo. Deus ouviu a oração de Ezequias. Após entregar a sua palavra profética, Isaías foi embora. A Bíblia diz que ele nem chegou a sair do palácio. Deus novamente fala a Isaías e diz: volta lá. E diz para Ezequias que eu atendi a sua oração. E a bênção de Ezequias foi: ele viveu mais 15 anos. Eu disse que a bênção é um mistério que só pertence a Deus. Você tem no Novo Testamento, mais precisamente em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo, um homem fiel, temente ao Senhor, dedicado às coisas de Deus, um missionário. Ele foi excelente em sua época, né? Quem vai questionar a dedicação, o envolvimento, a ação missionária do apóstolo Paulo? E ele diz: por 3 vezes eu orei ao Senhor, pedindo uma bênção, que ele me aliviasse daquele espinho na carne. E o Senhor me respondeu todas as 3 vezes: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, Deus disse para Paulo: nananina não, eu não vou te conceder o que você está querendo. Você entende isso, Paulo? Então, queridos, a bênção de fato é um mistério que pertence a Deus. Por que Ezequias mereceu e Paulo não? Isso é coisa de Deus, porque tanto Ezequias quanto Paulo eram pessoas fiéis, fazia parte do tratar de Deus no coração de Paulo, do tratar de Deus no coração de Ezequias. Você entende isso? A bênção é algo que é estritamente propriedade de Deus, e Ele concede aos seus filhos conforme Deus dirige o coração dos seus filhos, conforme os seus filhos interagem em obediência a Deus. Isto é algo que a gente não tem como tratar. O que eu e você podemos fazer com princípios que as Sagradas Escrituras, com que a palavra do Senhor nos oferece, é o seguinte: a bênção acompanha a obediência. Seja obediente ao Senhor de coração e deixa Ele administrar a bênção como Ele de fato determinar fazer. O que eu sei é que quando eu folheio as páginas das Sagradas Escrituras, eu vou perceber que muitas promessas que Deus fez, elas foram adiadas, as bênçãos foram prorrogadas por causa da falta de obediência dos seus próprios filhos. Nós vemos na nação de Israel, nós vemos no Êxodo, nós já falamos diversas vezes, né? Aquilo que eles poderiam fazer, atravessar o deserto em 15 dias, eles fizeram em 40 anos. E a maioria absoluta dos que saíram no Egito não alcançaram a bênção. Por quê? Porque em algum momento eles agiram de modo a impedir que a bênção chegasse às suas vidas. O que falar de Moisés? Um homem que a Bíblia chama de manso, o homem mais manso da sua época. Moisés não teve o privilégio de entrar na terra prometida. A bênção almejada por Moisés cessou. Quando Deus permite a ele ver, né, com 120 anos toda a terra, visualizar, já foi algo legal, porque foi uma visão além do alcance. Ele subir lá no pico do Monte Pisga e olhar toda a terra. Ele olhou ali uma distância de 70 quilômetros, né, mais ou menos, aí que vai do Rio Jordão até ao mar Mediterrâneo, e a Bíblia diz que Moisés pôde visualizar toda aquela terra, e ele não entrou, e ele insistiu com Deus, e Deus disse: já basta, você não vai entrar, desce e anima a Moisés, porque você me desobedeceu. Lembra lá? Eu disse para você falar a rocha, e você feriu a rocha, você não me santificou, não me honrou perante a congregação dos filhos de Israel.
Por isso, você não vai entrar. Então, queridos, olha só, tome cuidado para que a bênção de Deus te alcance, para que a bênção de Deus esteja presente na sua vida. A obediência é fundamental. E eu volto a insistir e a dizer a respeito de Caleb. Pode folhear as páginas das Sagradas Escrituras. Durante toda a história do povo de Israel, onde Caleb está presente, em nenhum momento você vai encontrar um único versículo registrando de um único episódio da vida de Caleb onde ele desobedeceu ao Senhor. É óbvio, Caleb é um ser humano como eu e você, naturalmente cometeu falhas. Porém, a persistência de Caleb em crer na promessa, em confiar na promessa, em obedecer ao Senhor, trouxe bênçãos até a sua felicidade, aos 85 anos, e por aí mais, não sei quanto tempo mais viveu Caleb. O fato é que o Senhor o honrou, é que o Senhor o abençoou. Então, aqui vai uma palavra de alerta. Tome cuidado para que a bênção de Deus não seja impedida por você mesmo de chegar na sua vida. E eu vejo dentro da igreja do Senhor Jesus as pessoas dizerem: ah, fulano é abençoado, cicrano é abençoado, por que eu não sou abençoado? Olhe para você, olhe para a tua vida, pergunte em oração ao Espírito Santo de Deus: Deus, o que está faltando? Deus, o que eu preciso entender? Deus, que atitudes eu preciso tomar para que a tua bênção me alcance? É isso aí, queridos, é isso aí. A palavra diz: olha, vocês não recebem porque vocês não pedem. E aí diz: quando vocês pedem mal, para gastardes nos seus próprios deleites, ou seja, você pede com orgulho, você pede com interesses egoístas e não com o interesse de glorificar ao Senhor. O objetivo primeiro da bênção é glorificar a Deus. É por isso que o salmista canta: ah, se o meu povo me escutasse, ah, se Israel, Salmo 81, 13, me ouvisse. E aí Deus fala das inúmeras bênçãos, dos milagres que Deus realizaria na vida do seu povo, se o seu povo lhe fosse obediente. Então, meu irmão, esse é o momento de perguntar para Deus: Deus, existe pecado na minha vida não confessado que eu preciso lembrar dele? Traga à minha memória, Senhor. Use aí o princípio do Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, conduza-me pelo caminho direito. O que o salmista está falando? Senhor, existe algum pecado que eu cometi e eu não me arrependi, eu não confessei, e eu ainda não tratei? Pecado presente na vida é um impedimento para a bênção do Senhor. O pecado amarra, escraviza a vida do crente, porque o pecado é a única coisa que dá autorização às trevas de oprimir, de perturbar a vida do crente. E aí, nesse momento, eu e você precisamos tomar muito cuidado, porque o que é pecado? O que é pecado? Quer ver um fato simples que eu e você precisamos estar atento? Alguém me ofendeu, ou melhor, vamos dizer, alguém me traiu a minha confiança. E eu estou muito chateado porque o José das Couves traiu a minha confiança. Então eu digo: ele pecou contra mim, ele está errado, ele precisa se arrepender, ele precisa vir a mim e pedir perdão. Eu estou no meu direito. E aí, em nome de estar no meu direito, eu coloquei a raiva, eu coloquei o ressentimento, aquele sentimento de eu fui traído no meu coração. Opa, mas a quem pertence meu coração? Quem deve estar no trono da minha vida? É o Senhor. E neste momento que eu coloquei a raiva no meu coração,
o ódio para com a pessoa do José das Couves no meu coração. Quem está dominando o meu coração? É o Senhor ou é o meu sentimento de raiva? Isto, querido, se chama idolatria do coração. E isto tem amargurado e escravizado a vida de muitos crentes que vivem ofendidos. Eles colocam a ofensa no seu coração, no lugar que só pertence a Deus. Estão ofendidos com o pastor, ofendidos com seus líderes, ofendidos com seus pais, ofendidos com seus irmãos. Estão cheios de orgulho, cheios de ofensa no coração. E dizendo, o meu coração pertence a Deus. Pertence mesmo? Isso é verdade? Peça ao Espírito Santo de Deus que esteja sondando e examinando. E se o Senhor trouxer a verdade a respeito de você mesmo no seu coração, tenha coragem, tenha ousadia para arrepender-se do seu pecado, para confessar. Diga, Senhor, eu me arrependo, eu te peço perdão porque eu guardei o ressentimento, eu guardei o ódio, eu guardei a amargura no meu coração, a ofensa no meu coração. Eu renuncio, eu rejeito, eu retiro toda essa ofensa, toda essa ira, toda essa raiva do meu coração. E eu restauro, ó Deus, o trono da minha vida ao Senhor. Eu te peço perdão por todo o tempo que eu permiti que a amargura estivesse no meu coração, que a ofensa estivesse no meu coração. Eu te peço perdão por esse pecado. Eu sei que o José das Couves, ele não pode pagar pelo que ele me fez, pelo que ele tirou de mim. Mas eu creio que o Senhor Jesus já pagou na cruz por essa ofensa. Então eu coloco a cruz de Cristo entre mim e o José. E assim como o Senhor me perdoou, eu perdoo, eu libero em nome de Jesus. E eu retiro todo sentimento ruim do meu coração e eu restauro o trono da minha vida ao Senhor. Percebe? Pode parecer simples, mas isto é fundamental. Tem muita gente boa dentro das nossas igrejas com seus corações sobrecarregados, pesados, por causa da ofensa, por causa da ira, porque um dia foram traídos, foram machucados, e eles guardam esta ofensa no seu coração até o dia de hoje. 20 anos se passaram e ela só está aguardando uma oportunidade de poder se vingar do seu agressor. E pensam que está tudo bem, e pensam que estão vivendo segundo o propósito de Deus. Então, queridos, tome cuidado para que a bênção de Deus não seja impedida de chegar à sua vida por você mesmo. Coloque-se debaixo da autoridade da palavra de Deus. Confesse, confesse, confesse rápido. Jesus é bem claro. Ele diz em Lucas 17, 3 e 4, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele pecar contra ti 7 vezes no dia e 7 vezes arrependido vier a ti pedir perdão, perdoa-lhe. Toma cuidado, isso é muito importante. Perdoa rápido. Porque se eu não perdoar, e aí eu vou precisar do perdão de Deus ali na frente, Deus não vai me perdoar, porque é Ele quem diz, se perdoardes, serás perdoado. Se você não perdoar, vosso Pai Celestial também não vos perdoará a vossa ofensa. Portanto, queridos, mantenha teu coração puro, mantenha teu coração limpo, mediante a cruz de Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas isto não é automático. Eu preciso confessar os pecados, arrependidos, lançar na cruz, pedir perdão, expulsar toda a presença maligna que eu convidei para a minha vida quando eu cometi os pecados e guardei no meu coração, impedindo assim a bênção do Senhor de chegar na minha vida. Purifique-se. A Bíblia chama isso de santificação. Santificai-vos ao Senhor. Prepare-se, prepare o caminho da bênção, vivendo na obediência, numa vida de santificação. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o Senhor inunde a sua vida de paz e alegria. E que a graça do Senhor Jesus sempre esteja presente na sua vida.
Deus abençoe poderosamente e boa aula na sua escola bíblica dominical. Valeu!